Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Que bom estarmos na presença do Senhor. Lindas as cooperações das nossas congregações. Lindas as cooperações dos ministérios que contribuem para que esse culto esteja essa bênção que está. Desde os nossos grupos de louvor, de música, de segurança, todas as nossas áreas. São muitos os ministérios que contribuem para que momentos como esse aconteçam. Ao Senhor, glórias pela vida de todos esses amados e amadas que fazem a obra do Senhor acontecer. Muito feliz de estar aqui de volta à nossa casa. Já disse no final de semana e agora repito, venho de uma jornada bem intensa, cansativa. Estivemos ali nos Estados Unidos e na volta passamos pelo Chile. Estivemos visitando os nossos missionários. Eu sempre digo, faço questão de dizer, domingo, até pedi para o pastor Eliel falar também. Imagine num dia de domingo de ceia, onde a gente retira, ofertas missionárias, e aí aparece o pastor dizendo que está vindo de uma viagem aos Estados Unidos. Aí alguém pode ficar tentado a pensar, quer dizer que eu estou contribuindo para esse pastor ficar viajando. Poderia, porque eu não fui passear, eu fui trabalhar, fui visitar os nossos missionários representando esta igreja. Mas faço questão sempre de dizer, fui com meu dinheiro, nenhum centavo. Quando você contribui para missões nesse campo, vai para missões. Não vai para construção, não vai para comprar instrumento. As ofertas que entram para missões, elas vão para missões. E eu viajo com o meu dinheiro. Isso é um propósito que tenho desde os 5 anos de idade. Amo a obra missionária, sempre fiz viagens missionárias e sempre farei enquanto o Senhor me mantiver com vida. Estive nos Estados Unidos visitando os nossos missionários, nossas igrejas, nossos irmãos. E foi um momento muito especial, muito doloroso. Os irmãos que têm acompanhado as notícias têm sabido que as políticas de imigração nos Estados Unidos têm sido muito duras, muito difíceis. E nós temos um percentual grande de irmãos. 40% das nossas igrejas são compostas de irmãos que estão lá e não têm documentos, não estão documentados. Pessoas boas, pessoas queridas, pessoas amáveis que estão correndo atrás de um sonho, correndo atrás de uma necessidade. E, enfim, cada um tem os seus motivos, as suas razões para estar lá. Certo é que 40% não tem documentos. E as imigrações, a política de imigração tem sido muito dura, muito dura. Aqueles que estão lá são indocumentados, cujos filhos nasceram lá, os filhos são americanos. E o governo americano entende que eles são propriedade do governo americano. Então, quando os pais são presos e deportados, os filhos são apreendidos pelo governo americano e mandados para casas de adoção. Então, são momentos muito dolorosos, muito difíceis. A pessoa vem, além de ser presa numa cadeia, numa penitenciária, depois deportada, ainda perde a guarda dos seus filhos, perde tudo que conquistou, perde os bens, perde tudo, não tem como recuperar nada. Então são momentos muito duros, muito difíceis, muito dolorosos para aqueles irmãos. E nós estivemos ali, levando uma palavra de conforto, de consolo e ajudando também em algumas coisas. E eu já roguei aqui as orações no final de semana, rogo também para os nossos que estão aqui, as congregações, por gentileza, os líderes das congregações, transmitam essa informação às congregações e roguem as orações dos amados pelas nossas igrejas, pelos nossos irmãos e pelos missionários. Os missionários sofrem muita dor com isso. Pessoas sofrendo, o pastor sofre também. Se alguém está passando alguma dificuldade, o pastor passa também. E eu tenho visto a luta do pastor Marco, do pastor Neto, tendo mesmo que fazer compra para as pessoas, levar nas casas, porque as pessoas estão amedrontadas, não conseguem nem sair de casa. É pior do que a pandemia, muito pior do que o período da pandemia. Então, orem em favor dos missionários para que o Senhor lhes dê força,
lhes dê ânimo, lhes dê graça, sabedoria. Orem pelos nossos irmãos também e para que o Senhor abra portas para que essa situação seja regularizada na vida dos nossos irmãos. Na semana que eu cheguei nos Estados Unidos, ali na região de Massachusetts mesmo, teve que cancelar todos os cultos. Os pastores cancelaram todos os cultos porque não tinha condições de fazer cultos em virtude do medo, em virtude da forma afrontosa com que a imigração americana tem agido, chutando portas, invadindo casas e prendendo pessoas, enfim. Então, vamos orar em favor deles. Amém? Amém. Segunda coisa, eu gostaria de pedir, convidá-los a abrirmos a Bíblia Sagrada, num texto que está em Efésios, no capítulo 4. Uma leitura um pouquinho longa, mas eu gostaria de fazer do versículo 1 até o versículo 16. Também quero louvar a Deus, porque eu vi aqui e me emocionei, até chorei. Eu vi as nossas crianças adorando ao Senhor aqui. Fiquei emocionadíssimo com a menininha que estava aqui na frente, aqui, tua filha. Lindo, lindo. Nunca tire esse prazer dela. Nunca tire. Deixe ela servir ao Senhor com alegria. Deus te abençoe. Parabéns. A irmã também estava regendo aqui com a pequena e a pequena adorando, irmã. Isso é bênção. Melhor lugar para os nossos filhos se sentirem bem é na casa de Deus. Casa de Deus é o lugar para a gente criar os nossos filhos amando este lugar. Eu venho de uma geração de filhos de pastores, de filhos de crentes, que passaram a odiar a igreja. Porque os pais, não por maldade, mas às vezes por ignorância mesmo, usavam de castigar os seus filhos por coisas da igreja. E às vezes até usavam coisas da igreja para castigar os seus filhos. Agora você está de castigo, você vai ficar de joelho orando aqui. Bom, a criança passa a entender que orar é castigo, não é bênção. E tantas coisas que aconteciam, que formaram pessoas que chegaram a odiar a igreja, a odiar crente, a odiar Deus, a odiar as coisas de Deus. E isso ajudou a forjar o meu caráter. Eu venho dessa geração. Irmãos, o lugar que as nossas crianças precisam amar é a igreja. Elas precisam entender que aqui é a casa de amor. Aqui é a casa do Pai. Aqui é o lugar para elas estarem seguras. Amém? Louvo a Deus pela vida das irmãs. Parabéns. Efésios, no capítulo 4, diz assim, o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça, aqui preste atenção na leitura, nesse texto, leia comigo. E a graça que foi concedida a cada um de nós, ninguém escapa, ninguém está fora dessa graça. E a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, dom de Cristo, proporcionalmente distribuído a cada um de nós. Segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu o quê? Concedeu o quê? Dons aos homens. Então,
A graça que nos foi concedida é receber uma porção do dom de Cristo. Neste versículo está dizendo que Ele concedeu dons aos homens, confirmando a leitura anterior. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E agora falando sobre esses dons de Cristo na vida de todos nós. E Ele mesmo, Cristo, concedeu uns para, outros para, e outros para, e doutores ou mestres, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, mas não é só o aperfeiçoamento. É aperfeiçoamento para o desempenho do seu serviço. Não é só para aperfeiçoar, não é só para ficar bom naquilo que faz, não. É ficar bom para o desempenho do seu serviço, do seu dom, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos, vamos desenvolvendo, aperfeiçoando, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, ou a estatura de varão perfeito em outra versão. A medida da estatura da plenitude de Cristo, até chegar à estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais, ou que não sejamos como meninos, agitados de lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então Deus concedeu dons para que todos nós sejamos aperfeiçoados e vamos crescendo até chegarmos à estatura de Cristo. E isso para que a gente não seja menino, porque sendo menino, nós corremos o risco de ficarmos sendo agitados de um lado para o outro, levados por todo vento de doutrina, levados pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. A Bíblia tem lugar que diz que a gente tem que crescer no amor, tem lugar que diz que a gente tem que crescer na caridade, tem lugar que diz que a gente tem que crescer no conhecimento, tem lugar que diz que a gente tem que crescer na graça. Aqui Paulo radicaliza. É em tudo. Repete comigo, é crescer em tudo. Vamos repetir? Crescer em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. O que quer dizer esse final? Que quando nós somos esse corpo, quando nós somos imbuídos dessa missão e aderimos a essa missão e nos rendemos a essa missão e seguimos em aperfeiçoamento uns aos outros, de modo bem ajustado como um corpo só, segundo a cooperação de cada um, segundo o dom que Deus recebeu para cada um, Deus deu para cada um. Ele, Jesus, efetua o próprio aumento do seu corpo. Ou seja, quando nós cumprimos a nossa parte, Deus traz o crescimento da igreja. Ele é quem faz o crescimento da igreja quando nós fazemos a nossa parte. Não somos nós que fazemos crescer a igreja, nós fazemos o exercício do nosso ministério. Nós fazemos o aperfeiçoamento do nosso ministério. Nós fazemos o exercício do dom que Deus concedeu a nós. E quando nós fazemos isso, Ele efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor.
Amém? Essa é a leitura do texto. Mas eu pedi que os irmãos estivessem aqui hoje para nós conversarmos. E eu quero que os irmãos acalmem o coração. Essa noite não vai ser uma noite emocional. Será uma noite para nós pensarmos um pouco, refletirmos. Eu pensei até mesmo em ministrar essa palavra numa reunião de líderes, mas eu achei que podemos transformar toda essa plenária em reunião de líderes. Amém? Então estamos numa reunião de líderes da nossa ADCMI. A semana passada nós tivemos acesso, o Brasil começou a ter acesso com mais profundidade aos dados do censo. O censo que foi aplicado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2022. O censo foi aplicado em 2022, as casas foram visitadas, os dados levantados, e agora a gente começa a ter acesso a esses dados e às análises desses dados. São muitas coisas que estão ali e que são importantíssimas para as políticas que serão adotadas pelo nosso país nos próximos 10 anos. Então, tudo aquilo que vai ser decidido no nosso país, estrategicamente, usará esses dados. Tudo que está ali norteará para onde o nosso país caminhará. Diante dessa realidade, de que esses dados nortearão para onde o nosso país vai caminhar, qual é a obrigação de cada brasileiro? Eu estou falando brasileiro. É olhar para esses dados e também, a partir desses dados, analisar quais serão as estratégias e as ações que eles adotarão, que nós brasileiros adotaremos nos próximos 10 anos. Porque as políticas públicas virão de acordo com esses dados. Então eu preciso ajustar a minha vida a esses dados. Se eu sou professor, a área da educação vai ser mobilizada de acordo com esses dados. Se eu sou da área de segurança pública, as políticas de segurança pública serão tomadas de acordo com esses dados. Se eu sou da indústria, as políticas que regerão a indústria serão tomadas de acordo com esses dados. Se eu sou do comércio, o que vai nortear as políticas de comércio do nosso país nos próximos 10 anos é com base nesses dados. Tudo que vamos viver nos próximos 10 anos terão como base, ou terá como base, esses dados. Então, eu preciso, como pastor, como líder, fazer a lição de casa. Todos nós precisamos nas nossas áreas. Mas como pastor, eu preciso fazer isso na realidade da igreja. Eu sou o pastor. Eu preciso olhar para esses dados e eu preciso analisá-los. Então, hoje, a gente vai fazer aqui um pequeno ensaio, um pequeno parar para pensar sobre igreja, sobre nós, com base nesses dados. E não somente vamos olhar para o cenário nacional, nós vamos dar uma olhadinha também para o cenário de Colombo, porque Colombo é a nossa sede, Colombo é o nosso ponto de partida. Então a gente vai dar uma olhadinha para esses dados. São muitos os dados, mas eu peguei aqui aqueles que nos interessam mais. Será que vai funcionar? Ou eu não sei fazer funcionar? Eu acho que... agora foi. Agora vai? Tá. Então, é disso aqui que nós vamos tratar primeiro. Deixa eu ir me norteando aqui. Bom, ali está, bem-vindos a uma apresentação sobre a evolução do panorama religioso brasileiro
durante o período de 2010, 2022. Como ponto de partida, vamos olhar o seguinte. Como foram os números na área religiosa no nosso Brasil? Tomando como base 2010, que foi o penúltimo censo, e 2022, que é o último censo, nós temos o seguinte: católicos romanos, em 2010, eram 65,1% do nosso país. 65,1% do nosso país. Como é em 2022? 56,7%. Tivemos um decréscimo no número de católicos de 8,4%. Então nós temos uma realidade de que o catolicismo está encolhendo no nosso país. Evangélicos. Em 2010, nós éramos 21,6%. Em 2022, nós somos 26,9%. Tivemos um acréscimo de 5,3%. Crescemos. Dá para dizer amém? Podia ser melhor, mas crescemos. Celebremos aquilo que nós conquistamos, né? Existem, na filosofia, existem vários tipos de amor. Existe o amor platônico, e a maior parte da nossa sociedade foi formada com base no amor platônico. O que é o amor platônico? O amor platônico é o amor desejo, é o eros. Não é só eros no sentido sexual, é eros no sentido de desejo, qualquer desejo. O amor platônico é o amor do desejo. Portanto, o amor platônico é o amor por aquilo que não se tem. E nós fomos educados a amarmos de modo platônico. É por isso que a economia mundial, inclusive, é baseada nisso, no pensamento de Platão. O que é que a gente dá valor? O que é que tem preço? O que é que fica caro? Aquilo que não se tem. Quanto menos se tem, mais caro fica. Quanto mais se tem, mais barato fica. Porque nós fomos educados assim. Então, o diamante é caro por quê? Porque é raro. Petróleo, porque é raro. Ouro, porque é raro. Ar é de graça, porque é abundante. Então, a gente está acostumado nessa realidade. Mas depois do Platão teve o Aristóteles. O Aristóteles, amor em Aristóteles, não é o amor por aquilo que não se tem. O amor em Aristóteles é o amor por aquilo que se tem. E esse é o ideal. Então, assim, eu não posso ficar a vida inteira almejando e vivendo o futuro. O futuro, e quando o futuro chega, o amor acaba. Não. Eu preciso sim lutar pelo futuro, mas cada coisa conquistada eu preciso celebrar. E isso é o amor em Aristóteles. Quem é que você ama? A esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, a casa que eu tenho, o emprego que eu tenho, a igreja que eu tenho, o pastor que eu tenho, Deus que eu tenho, a Bíblia que eu tenho, o Espírito Santo que eu tenho, o dom que eu tenho, as vitórias que eu tenho. Isso é que nós devemos cultivar. Então, aristotelicamente falando, nós celebramos. Melhoramos em 5,3% o número de evangélicos no país. Os sem religião era 7,9% em 2010. Agora em 2022 é 9,3%. Ou seja, aumentou bastante o número daqueles que não têm religião. Detalhe com relação àqueles que não têm religião. Alguns poucos são ateus, não creem em Deus. Alguns poucos são agnósticos, não creem em nada que seja transcendente.
mas a maioria são desigrejados. São pessoas que conheceram a Deus, e a esmagadora maioria, evangélicos. Precisamos saber disso, isso é importante. Espíritas eram 2,2 em 2010 e regrediram para 1,8 em 2022, um decréscimo de 0,4%. Espiritualistas, espiritistas e espiritualistas são coisas diferentes, não sei se vocês sabem disso, né? Os espiritistas, eles são mais científicos, os espiritualistas são mais práticos. Os espíritas se enquadram nesse rol, os kardecistas, por exemplo, são espíritas, né? O candomblé, a umbanda, a quimbanda, etc., se enquadram como espiritualistas, né? No rol dos espiritualistas, eles eram 0,3% da população brasileira em 2010. Agora, em 2022, eles são 1% da população. Sabe o que isso significa? Isso significa um crescimento de 300%. Está vendo como é bom a gente dar uma olhadinha nos números de forma mais detida? 300% nos espiritualistas. Outras religiosidades, 2,7% em 2010, 4% em 2022. Então, em outras religiosidades, como Hare Krishna, como budismo, shintoísmo, xamanismo e outras, nós tivemos um acréscimo de 1,3%. Olhando a miúde, quase dobraram. Quase dobraram. Esses são os números do Brasil. Vamos aos números de Colombo. Católicos romanos em Colombo em 2010, 70,6% da população. Vocês estão me ajudando aí, né? Melhor, que eu esqueço de passar aqui, então vocês vão acompanhando aí, vão me ajudando, tá? 70,6% em 2010. Agora, em 2022, 63%. Um encolhimento no cômputo geral de 7,6%. Evangélicos, 21,2% em 2010, 26,1% em 2022. Um acréscimo de 4,9%. Amém? Dá para ser melhor? Dá muito. Detalhe, não chegamos à média nacional. A média nacional de crescimento foi de 5,3%. Nós, em Colombo, crescemos 4,9% só por cento. Então, ficamos abaixo da média. Se fosse na escola, abaixo da média. Mas como nós somos aristotélicos, nós celebramos porque ainda crescemos. Amém ou não? Podemos ser melhores ou não? Os sem religião em Colombo eram 4,6%, agora são 6%. 1,4% de crescimento. 50% de crescimento. Espíritas manteve-se estável. 1,04% em 2010, 1,04% em 2022. Bom, alguém diz assim, está tudo bem. Se nós queremos ganhá-los para Jesus, não está bem.
porque a média nacional teve um decréscimo. E na nossa realidade não decresceu. Manteve-se estável. Espiritualistas, aqui é terrível. Espiritualistas em Colombo em 2010, 0,085% da população em 2010. Agora em 2022, 0,585%. Em cômputo geral, um acréscimo de 0,5% da população nacional. Mas na realidade colombense, 600% de aumento. Umbanda, Candomblé e outras espiritualistas, 600% cresceram nesse período em Colombo. Outras religiosidades, 2,1% em 2010, 3,2% em 2022. No cômputo geral, crescimento de 1,1% da população de Colombo. Porém, a miúde, na realidade colombense, e olhando os números mais de perto, nós tivemos um crescimento de outras religiosidades aqui de quase 70%. Essa é a realidade dos nossos números. Tão somente os nossos números. Eu acho que eu fico um tempo sem usar aqui o negócio, ele trava. Agora foi demais. Meu Deus do céu. Eu não estou me acertando aí com esse negócio. Alguma coisa tá errada. Perfil etário dos grupos religiosos. Onde é que está aí? Acha para mim aí o perfil etário dos grupos religiosos, que dá a impressão que nós estamos trabalhando com... Tá, mas aí está análise por faixa etária. Eu acho que não é esse arquivo. Não, aí vocês estão trabalhando lá em Colombo já. Volta. Não, os meninos adiantaram ali mais do que eu. É aqui, ó. É isso aqui que eu quero analisar. Perfil etário dos grupos religiosos. Evangélicos. Perfil predominantemente jovem. Onde estão os nossos jovens? Fiquem em pé, por favor. Fiquem em pé. Você não precisa, pode ficar sentado. Fiquem em pé os nossos jovens. Fiquem em pé. Até quem se sente jovem, fica em pé. Vai. É isso aí. Lá na galeria também, fiquem em pé. Vocês não estão com preguiça? Fiquem em pé. Aí, agora eu quero que vocês aplaudam ao Senhor por isso. Isso é bênção. Isso é bênção. E esse é um cenário nacional. Podeis assentar, muito obrigado. Católicos, base de fiéis com idade média mais elevada. Portanto, o catolicismo tem se concentrado mais em pessoas com mais idade. Os sem religião. Predominância de adultos jovens entre 18 e 35 anos. Distribuição religiosa por nível educacional. Ensino superior, maior concentração de espíritas e sem religião. Por quê? Porque a gente precisa se questionar sobre isso. Então, papais, mamães, fica aqui uma palavra do céu. Incentive seus filhos a ir para a universidade. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar a universidade. Faz estudar de madrugada, para passar no vestibular da pública. Mas tem que ir para a universidade. É o mínimo hoje. É o mínimo hoje. E eu não estou falando só por causa da igreja. Estou falando por causa do mercado de trabalho.
É o mínimo hoje. Não tem mais espaço para jovem preguiçoso que não quer estudar. Não existe mais espaço para isso. Entenderam, sim ou não? Então tá, vamos lá. Ensino médio, distribuição equilibrada entre grupos religiosos. Ensino fundamental, predomínio de católicos e evangélicos. Sem escolaridade formal, maior presença de católicos e religiões tradicionais. Aspectos financeiros e socioeconômicos. Quanto o movimento evangélico no Brasil consegue mobilizar de recursos em construção de templos, etc., etc. 2,5 bilhões. 56% são classe C e D. Esse é o percentual de evangélico nessas classes. Classes A e B, 42%. Porcentagem de católicos. Crescimento, 23% é o aumento anual dos recursos, dos investimentos na área evangélica. Distribuição geográfica das religiões. Norte e Centro-Oeste, maior crescimento evangélico. Regiões metropolitanas, maior concentração de sem religião. Sul, maior resistência católica. Nós estamos em qual região? Qual que é o problema nosso ali? Amém ou não? Nordeste, transição mais acelerada do catolicismo. Crescimento das religiões por década, isso aqui é em gráfico, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Começando em 1980, nós temos os católicos lá em franco declínio. Nós temos ali os evangélicos, naquela curva ascendente, com um detalhe. Até 2010, nós crescemos mais rápido. A previsão em 2010 era de que até 2032 nós seríamos de maioria evangélica no nosso país. Mas esse crescimento reduziu assustadoramente, de um modo tal que hoje as previsões orbitam entre 2042 a 2049 para nós nos tornarmos um país de maioria evangélica. Porque nós estamos crescendo, mas estamos crescendo devagar. Os sem religião têm crescido também consistentemente. Fatores de mudança religiosa. Por que as pessoas têm mudado? Por que têm acontecido essas curvas? Fatores emocionais. As pessoas estão buscando acolhimento e sentido de comunidade. Fatores institucionais, proximidade e capilaridade das instituições religiosas. Quanto mais próximo as instituições religiosas puderem estar das pessoas, mais crescimento elas terão. Fatores familiares, influência das relações familiares e transição geracional. Os pais que conseguem incentivar os filhos, os pais que conseguem motivar os filhos, os pais que conseguem levar os filhos para Deus. Fatores intelectuais, questionamentos doutrinários e busca por coerência teológica. Os nossos jovens, a nova geração, não aceita simplesmente porque sim. Tem que explicar. Tem que dizer o porquê, tem que provar bíblica e cientificamente as ordens, as orientações, os conselhos que nós damos religiosamente para os nossos filhos. Fatores sociais, redes de apoio e mobilidade socioeconômica. As pessoas estão mais inclinadas a se aderirem a igrejas que estão dispostas, a religiões que estão dispostas a se aproximar das pessoas e cuidar socialmente das pessoas. Lembra dos pilares da missão integral? Uma igreja que cuida emocionalmente, fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente? É isso que traz crescimento para as igrejas. Perspectivas e projeções futuras. 2030, projeção, católicos em 49%, evangélicos em 32%, sem religião 12%. Friso, a previsão de 2010 era que em 2030 nós já começaríamos a ser maioria evangélica no país. Veja como mudou. 2040, possível paridade numérica entre católicos e evangélicos. Então assim, se a curva se estabilizar, se a curva de crescimento nossa se estabilizar no momento que nós estamos, até 2040 o país se torna um país de maioria evangélica. Mas se ela continuar caindo como vem caindo, reduzindo o seu ritmo, a sua velocidade como vem reduzindo, 2049 é que nós nos tornaremos um país de maioria evangélica. 2050, provável por isso,
2050, provável maioria evangélica, com católicos representando menos de 40%. Em 2060, pluralismo consolidado com múltiplos grupos religiosos significativos. Isso aqui é uma análise científica. Desafios e oportunidades para as igrejas. Eu não vou nem olhar ali para o catolicismo, porque isso não nos importa. Vamos olhar para as igrejas evangélicas. Consolidação doutrinária e formação teológica. Estão entendendo a importância? Estão entendendo a importância do IBADEP? Estão entendendo a importância dos cursos de teologia, escola bíblica dominical, culto de ensino? Sem isso, a igreja não vai crescer. Sem isso, não tem possibilidade. Aquela coisa emocional, reteté, blé, blé, blé. Isso é muito bom para as emoções, mas não vai trazer crescimento da igreja. Estão entendendo essa palavra? Expansão planejada para regiões estratégicas. E eu não estou dizendo que é para deixar de ser pentecostal, é para ser pentecostal. Mas é pentecostal que lê a Bíblia, que estuda teologia. Porque senão tem gente que fala, o pastor quer só que a gente vire frio. Não quero que vire frio, não. Eu quero que fique quente e conhecedor. Não adianta também ser crente e cabeça vazia. Entendeu? É quente e cheio de conhecimento e de graça. Amém ou não? Expansão planejada para regiões estratégicas. Atuação social transformadora nas comunidades. Se nós queremos crescer, nós precisamos entender que a igreja precisa praticar aquilo que está em Atos dos Apóstolos 2, 42 a 47. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações, temor, estar junto, viver em comunhão. É isso ali que vai trazer crescimento para a igreja. Está ali na Bíblia faz 2000 anos. E agora a gente tem que ler um projeto estatístico do IBGE para a gente entender aquilo que a Bíblia está falando há 2000 anos. Equilíbrio entre tradição e inovação. Esse tópico aqui é muito importante. É o hibridismo. Amados, todos nós somos tendentes a uma espécie de disrupção. O que é disrupção, pastor? Não entendi isso aí. Eu vou explicar. A disrupção é o abandono de uma cultura para viver uma outra cultura. Pastor, ainda não entendi. Vou dar exemplos práticos. Quantos aqui são da geração que alugava fita de vídeo na Blockbuster? Levanta a mão. Vocês já estão velhos, igual eu. Aquele sacrifício, não é? De ter que enrolar a fita, pagar multa se não enrolasse, todo aquele negócio, não é? O que aconteceu com a Blockbuster? Acabou. Por que acabou? Porque surgiu uma disrupção nessa área. Hoje não precisa mais alugar filme na locadora. Hoje a gente tem, via tecnologia, Netflix, a gente tem locação de filmes diretamente pela internet. Isso é uma disrupção. Algo deixou de existir para surgir algo novo. Vou dar um outro exemplo. Quantos aqui fizeram datilografia? Que cheiro de naftalina. Eu fiz datilografia. E pergunta para os nossos jovens hoje se eles sabem o que é datilografia. Procura uma escola de datilografia. Antigamente tinha escolas de datilografia. Procura uma. Por que não tem mais datilografia? Porque não existe mais máquina de escrever. Porque hoje os nossos adolescentes, eles têm o teclado, né, QWERTY, eles têm como extensão do próprio corpo. As crianças já nascem hoje mexendo ali no teclado ali e já digitando. Não tem mais sentido ter o curso de datilografia. Por quê? Porque houve uma disrupção. A máquina de escrever deixou de existir para existir o computador, para existir a tecnologia. Entenderam o que é disrupção? É viver uma cultura nova, uma realidade nova. Mas todos nós somos tendentes à disrupção. Inclusive dentro da igreja. Disrupções negativas e disrupções positivas.
E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se vocês pegarem os nossos adolescentes, os nossos juniores, as nossas crianças, eles querem uma outra igreja. Eles querem uma outra realidade. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas se a gente pegar as pessoas da minha idade para mais, a gente também quer uma igreja totalmente diferente. Não é? Se for pela minha geração, não tem luz. Luz colorida, nem pensar. Telão, para quê? Reduzir a iluminação para ficar focado no púlpito, para quê? Parede preta, que absurdo, pecado. Participar de movimentos sociais, então, pecado mortal. Fulano faz parte do Lions, faz parte do Rotary. É maçom, é maçom, é maçom. Ignorante. Bocó. Já foi estudar para saber o que é? Não tem nada a ver. Só ignorante para acreditar nisso. Mas tem gente ignorante que acredita nesse tipo de bobagem. Se fosse lá no meu escritório, eu ia falar que é retardado. Mas na igreja eu não posso falar isso. Porque aqui eu sou pastor. Lá eu sou advogado, lá é outra coisa. Está entendendo? Então, a gente quer uma igreja diferentona também. Vamos cantar os hinos da harpa. Se fosse por nós, a harpa tinha 40 músicas só. Porque foi assim que ela começou. Ela só tinha 40. Sabe por que hoje ela tem mais de 600? Porque as pessoas foram cantando outros hinos. E esses outros hinos, inspirados também, foram sendo colocados na harpa. E ela está com 600. E os hinos que hoje nós ouvimos aqui, que não estão na harpa, e que tem algum da minha geração que não gosto dessas coisas que não estão na harpa. Carlos Eduardo, você é muito bobo, porque vai estar. Isso que você não gosta hoje, vai estar na harpa amanhã. E você vai ficar com que cara? Mas a gente quer um negócio diferentão. É do nosso jeito. Cada geração quer uma disrupção. Do seu jeito. Os adolescentes, juniores, se a gente deixar... Vem de calção aqui pro púlpito, boné, e tudo rasgado, estrupiado, cheio de tatuagem, e eles acham que tá bom também. Tem uns que a gente fala assim, vamos apartar essas cadeiras aqui, vamos fazer um baile, eles topam também. Porque tem gosto para tudo. E todo mundo quer uma disrupção. Só que igreja não é isso. Igreja não é isso. Igreja não é o que você quer. Igreja não é o que eu quero. Igreja não é o que adolescente, júnior quer, não é o que a criança quer. Igreja é o lugar que tem que caber todo mundo, menos o pecado. Estão entendendo? Igreja é um corpo que tem que caber todo mundo, menos o pecado. É isso. Não é o que você gosta não, nem o que eu gosto. É aquilo que não é pecado. É aquilo que está na palavra de Deus. É um só corpo com muitos membros, cada um com um pensamento, com um sentimento, com uma emoção, com um dom, com uma capacidade, mas é um só corpo, uma só fé, um só Deus, um só propósito, um só Espírito, um só céu, uma só mensagem, é um só caminho. E não é disrupção.
É hibridação, é mistura. Igreja é mistura. Está entendendo? Estão entendendo ou não? É isso que a Bíblia fala sobre uma igreja, um corpo que tem muitos membros. É isso que nós acabamos de ler no texto que nós acabamos de ler. O que é que nos une, nos faz um só? O texto que nós lemos. Um só Deus, uma só fé, uma só palavra, um só Espírito. E como é que a gente resolve isso, pastor? Porque eu queria que fosse do meu jeito. Leia Coríntios 13. Coríntios 13 fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, não adianta nada. Ainda que eu doasse todos os meus bens e eu doasse meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, não adiantava nada. Por quê? Porque o amor é paciente. Mas a coisa não é do jeito que eu quero. Amor é paciente. O amor é benigno. O amor não trata com leviandade. O amor não busca os seus próprios. Está escrito lá, é só ler, Coríntios 13. O amor não busca os seus próprios interesses, mas o do outro. Então não é o que eu quero. Se eu amo, eu respeito. O que é que não cabe na igreja? Pecado. Pecado não cabe. Pecado continua sendo pecado. Aquilo que a Bíblia condena, continua sendo condenado. Aquilo que a Bíblia diz que Deus não aceita, que fere a santidade de Deus, continua sendo regra na igreja. Amém ou não? Oportunidades para todas as outras religiões, e eu vou ter que continuar isso aqui terça-feira que vem. Diálogo com sem religião e novos arranjos espirituais, isso para todas as outras. Presença significativa em ambientes digitais. Por que tem essa parede preta, pastor? Por que tem essas luzes, pastor? Por que tem esse monte de câmera, esse monte de jovem tirando foto para lá e para cá, pastor? Porque aqui nos nossos cultos, a gente tem num final de semana, por exemplo, na igreja sede, vamos colocar lá 800 pessoas, 900, que passam por aqui nos diversos cultos. Mas, cada um dos nossos cultos na internet, distribuído nas minhas redes sociais, nas redes sociais de cada um dos que replicam, porque hoje você pode ser evangelista com um clique, e às vezes nem isso as pessoas fazem. Tem um botãozinho lá que é só clicar, compartilhar. O cara compartilha qualquer porcaria, mas igreja e culto não. Tudo quanto é tristeza, ele vai lá e curte e compartilha. Mas igreja, culto, não. Deixa o teu dedo ser evangelista. Agora, só nas minhas redes, os nossos cultos aqui que são transmitidos, eu pego as estatísticas, são mais de 30 mil pessoas que assistem por semana. Vou continuar fazendo câmeras e luzes e telão, sim ou não? Você continuaria no meu lugar, sim ou não? Por que a parede preta, pastor? Porque é o que produz melhor imagem. Dá uma olhada lá, dá uma olhada ali, ó. Vira o pescoço para trás, dá uma olhadinha naquela imagem lá, ó. Dá uma olhadinha lá. Coloca corta para frente agora. Sabe por que está aquela imagem bonita lá assim, ó? Porque a parede é preta. Porque senão refletia o branco aqui e aquela imagem lá ficava borrada. Vocês estão entendendo? Amém ou não? Presença nas redes. Formação de liderança para contextos plurais. É por isso que eu estou aqui com vocês essa noite falando. Não é disrupção. Não é escolher um ambientezinho só redondinho. Não é só isso aqui, do jeito que eu quero. Não é. Tem que ter espaço para o adolescente, para a criança, para o jovem, para o gordo, para o magro, para o careca, para o cabeludo,
Para quem gosta de futebol, para quem não gosta de futebol, para quem gosta de vôlei, para quem gosta de basquete, para quem gosta de badminton, para quem fala inglês, para quem não fala inglês, para quem é estudado, para quem não é estudado, para quem é alto, para quem é baixo, para quem é gordo, para quem é magro, para quem gosta de coisas modernas, para quem gosta de coisas antigas. A igreja tem que caber todo mundo, porque nós vamos juntos morar no céu. Nós vamos morar no céu juntos. Amém ou não? Eu vou continuar terça-feira que vem. Quantos vão vir? Amém? Aplauda ao Senhor então.